Alexandre Pato abriu o jogo sobre o início de sua história com Rebeca Abravanel e revelou um detalhe curioso sobre o primeiro encontro do casal, que aconteceu bem antes de o romance engatar. Tudo começou em 2012 na Suécia. Na ocasião, Rebeca tomou uma atitude que surpreendeu o jogador. Ela pediu para tirar uma foto com ele. O momento, embora tenha sido rápido, deixou Pato intrigado e a lembrança ficou guardada por anos. Cada um viveu sua vida e 6 anos depois, a gente se reencontrou, contou o atleta durante sua participação no programa do João, exibido pelo SBT. Apesar daquele primeiro contato, o namoro só teve início em 2018. A relação avançou rapidamente e em junho de 2019, o casal oficializou a união em uma cerimônia íntima. Hoje a família cresceu. Eles são pais de Benjamin, de 2 anos. Na conversa, Pato também comentou sobre a relação da esposa com o futebol. Segundo o jogador, Rebeca gosta do esporte, e essa paixão já começa a fazer parte da rotina do filho. Conhecida pelo trabalho como apresentadora no SBT, Rebeca tem adotado uma postura mais reservada nos últimos anos, compartilhando menos detalhes da vida pessoal com o público. Mesmo com a descrição, o episódio inusitado daquele encontro em 2012 permanece como uma curiosidade marcante na trajetória dos dois. É fascinante como a vida, muitas vezes, parece seguir um roteiro que nem o mais criativo dos dramaturgos conseguiria escrever, e essa história do Alexandre Pato com a Rebeca Abravanel é o exemplo perfeito disso. Quando a gente ouve esse relato do Pato sobre aquele encontro na Suécia, lá em 2012, é impossível não parar para pensar no peso do destino e em como as conexões humanas, por mais fugazes que pareçam no início, têm o poder de moldar o nosso futuro anos depois. Para quem não se lembra, estamos falando de duas figuras que, em seus respectivos campos, ocupam espaços de muita visibilidade, mas de formas completamente distintas. O Alexandre Pato, como todos sabem, é um dos nomes mais emblemáticos e, por vezes, controversos do futebol brasileiro dos últimos 15 anos. Nascido em Pato Branco, no Paraná, ele surgiu como um fenômeno precoce, um garoto prodígio que não só encantava pela velocidade e finalização, mas que parecia destinado a ser o grande sucessor da camisa 10 da seleção brasileira. Sua trajetória no internacional, o título mundial, a ida meteórica para o Milan, onde ele foi recebido como um verdadeiro príncipe. Tudo isso faz parte de uma era em que o futebol mundial ainda estava se adaptando àquele jovem de cabelos longos que, com apenas 17 anos, já decidia partidas internacionais. Do outro lado, temos a Rebeca Abravanel, que dispensa apresentações por ser uma das herdeiras de um dos maiores impérios da comunicação no mundo. Diferente de outras figuras da família que sempre estiveram sob os holofotes, a Rebeca trilhou um caminho mais discreto, quase silencioso, dentro da estrutura do SBT. Ela não foi apenas a filha do Silvio Santos que decidiu aparecer na televisão. Ela passou um tempo considerável trabalhando nos bastidores, entendendo a engrenagem do negócio, antes de, quase por insistência do pai, assumir o comando de programas como Roda Roda. E é aí que a gente percebe a diferença de temperamento entre eles. Enquanto o Pato viveu sua juventude toda exposto ao escrutínio da imprensa esportiva, com namoros que viraram manchetes de capas de revista e uma pressão descomunal para performar em alto nível na Europa, a Rebeca sempre manteve um perfil mais contido, uma postura quase reservada que, na minha visão, foi o que acabou equilibrando essa balança quando eles finalmente se reencontraram em 2018. É curioso notar como esse encontro em 2012, lá na Suécia, funciona como uma espécie de prólogo de um filme que ainda não tinha sido roteirizado. Pensem bem, em 2012 o Pato estava vivendo o auge e, ao mesmo tempo, o início de um declínio físico delicado no Milan, enquanto a Rebeca ainda estava muito mais distante do dia a dia da TV brasileira como apresentadora. O fato de ela ter pedido uma foto naquela ocasião mostra uma espontaneidade que talvez a gente não visse com frequência. Quando eles se reencontraram 6 anos depois, muita coisa tinha mudado na vida de ambos. O Pato já tinha passado por experiências intensas, idas e vindas de clubes, a pressão da mídia sobre sua vida pessoal e a busca por reencontrar sua melhor forma dentro de campo. Já a Rebeca tinha amadurecido sua presença na televisão, conquistado o carinho do público do SBT com seu jeito doce e ao mesmo tempo autêntico, que lembrava muito a simplicidade do próprio Silvio Santos no trato com os participantes. Eu particularmente acho que o casamento dos dois representa uma virada importante na vida de ambos. O Pato, que por muitos anos foi rotulado como o eterno menino prodígio, encontrou em uma relação estável e familiar um porto seguro que talvez o futebol sozinho não estivesse mais oferecendo.
E a Rebeca, por sua vez, encontrou alguém que, embora venha de um mundo completamente diferente, o do esporte de alto rendimento, com todas as suas exigências e instabilidades, compartilha dos mesmos valores familiares. É interessante ver como eles protegem a privacidade do Benjamin, o filho do casal. Em um mundo onde o compartilhamento excessivo é a regra, eles optaram por um caminho de descrição que, na minha visão, é muito saudável. Isso mostra que por trás da fama e do histórico de celebridades, existe uma vontade genuína de construir algo sólido. Quando ouvimos o Pato falando sobre como a Rebeca gosta de futebol e como o filho já está sendo introduzido a esse universo, a gente entende que o esporte, que foi o motor principal da vida do jogador, agora ganha um novo significado, muito mais leve e menos ligado à pressão dos resultados de domingo. Isso é o que a gente chama de amadurecimento. Olhando para trás, para todas as polêmicas que cercaram a carreira do Pato, as críticas sobre sua entrega, as expectativas frustradas de torcidas gigantescas como a do Corinthians, a instabilidade em suas passagens pelo futebol internacional, a gente percebe que o Alexandre de hoje é um homem muito mais resolvido. Ele não precisa provar nada para ninguém, e essa paz que ele demonstra ao contar sobre o primeiro encontro com a esposa revela um homem que entendeu que a sua história pessoal é muito maior do que os troféus que ele levantou, ou as partidas que ele perdeu. Na minha visão, a televisão brasileira carece justamente disso, de figuras que consigam ser autênticas sem precisar de espetacularização. A Rebeca, mesmo quando estava no auge do Roda a Roda, sempre demonstrou uma naturalidade que cativava o público justamente por ser real. O público percebe quando alguém está atuando, e quando alguém está sendo verdadeiro, e a forma como ela conduz a vida pessoal, com parcimônia, só aumenta o respeito que o público tem por ela. Essa história do reencontro 6 anos depois, é um lembrete de que a vida dá voltas. Às vezes, a pessoa que você conhece em um contexto aleatório, em um país distante, pode ser quem vai segurar a sua mão em um momento de mudança profunda anos depois. É uma lição de paciência e de timing. Se eles tivessem se conhecido em 2012, com as cabeças que tinham na época, talvez a história fosse completamente diferente. Mas o tempo, como em todo bom enredo, foi o tempero necessário. Fico pensando em como Silvio Santos, sempre muito atento a tudo, deve ter visto essa trajetória do casal. Ele que sempre valorizou tanto a família e o trabalho, certamente encontrou no Pato um genro que, apesar dos tropeços do mundo do futebol, soube valorizar a tranquilidade que a sua filha buscou construir. Isso mostra que, no final das contas, independentemente de ser um ídolo dos gramados ou uma apresentadora da família mais famosa da TV, a busca pela felicidade é universal e o que importa no balanço final são as conexões reais que a gente cultiva, longe das luzes dos estádios ou dos holofotes dos palcos. É uma história que humaniza dois ídolos e nos faz acreditar, um pouquinho que seja, no acaso bem-sucedido.